noite. Oi, Matheus! Oi, tudo bem? Tudo bem? Que alegria ter você por aqui. Obrigado, uma honra. Muito grato. Olha o Jax aqui, veio falar Oi, Oi, contigo. Matheus, Jacques, tudo Olha tudo aí? aqui. bem? Beleza, Seja tudo bom? bem-vindo, Matheus. Tudo jóia. Obrigado, obrigado. Uma honra. Tá jóia. Vou acompanhar vocês ali do outro fone, tá bom? Tá bom, legal. Tamo aí. Obrigado. Vamos ver. Vamos ver, né? Uhum, Então, Matheus, eu te vi uma única vez na minha vida, hoje é a segunda vez, né? Ou sim. melhor, pelas redes sociais eu te vejo sempre, né? Nas lives. Ah, que Adorei a legal. live que você fez com a sua mãe. Tá aqui, acabou de entrar minha mãe aí. É? Pois é, gostei muito. E, enfim, a que você fez com o Sami também, eu vi, né? Sim, Então hoje nós estamos aqui, né? Eu queria falar um legal. pouquinho como é que foi que eu te conheci, vou contar a história, tá bom? O que me levou Claro. a te procurar, o que nos levou a procurar você, porque hoje, assim, o objetivo é a gente falar sobre o que faz adoecer e o que cura, né? Quais são esses movimentos da alma que adoece e que cura. E aí eu vou contar como foi que eu te conheci, porque aí eu acho que a gente já meio que entra, né? Sim, por favor. Então, é, eu e o Jax, a gente já conhece a abordagem das constelações, já tem aí 11 anos, né? A gente Uhum. conheceu, tivemos a honra de conhecer o Bert, né, também, não tão próximo quanto você, mas tivemos a honra de conhecê-lo. E Uhum. aí a gente vai estudando e vai se trabalhando também, né? A gente vai fazendo os cursos e as nossas dinâmicas vão vindo à luz. É como uma cebola, né? Em camadas. Não sei se você percebe assim também, né? É mais ou Sim, menos sim. isso aí. É. Então, e quando foi no ano passado, a gente estava com a nossa menina, né? A Isadora, de 13 anos. E ela estava com um sintoma bem interessante. Ela estava com compulsão alimentar, né? E aquilo, para mim, que sou professora de educação física e com toda essa coisa, né, do corpo, que acaba que a gente não é levado para uma profissão à toa, né? Então eu com essa questão do culto ao corpo e com, né, tentando lidar ali com ela, ela fez dieta por um ano, ficou bem magrinha, depois assim, desbundou de vez, sabe? Aí ela falava assim, mãe, é uma fome que nada me preenche. Parece que se eu pudesse comer as paredes, eu comeria. E aí, através da Deja, que né, tá sempre com você nos seus eventos, ela me falou É. de você. E daí a gente levou a Isadora para constelar. E o que apareceu lá na constelação é que ela estava olhando algo por mim. Então aquilo para mim foi, né? Eu imaginava que ela estava olhando algo pelo pai dela, né? Eu falava, a culpa é sua. E aí quando eu cheguei lá, que eu olhei que ela estava olhando algo por mim, então eu pude ser muito mais tolerante, mais amorosa com ela naquele processo. E hoje ela está bem, está tranquila. E assim, o que se mostrou também foi algo que me liberou um pouco mais, me completou um pouco mais, né? Como dizia Bert. Sim. E eu fiquei depois disso com muita vontade de falar sobre esse tema, né? E aí eu falei, Uhum. quem poderia falar sobre isso muito melhor do que eu? Aí a Deja falou, por que você não faz uma live com o Matheus? Eu falei, mas eu não sei se a gente, né? Eu só ouvi uma vez e a gente só encontrou uma vez. Aí eu falei, se você quiser intermediar isso daí. Aí ela falou com a Uhum. sua esposa e a gente está aqui hoje. Então, Sim. queria que você se apresentasse. Muito grato, grato pelo convite, viu? Uma Eu satisfação. que agradeço demais. É, eu me lembro de alguma coisa, eu não me lembro de tudo o que aconteceu na constelação, mas eu me lembro de vocês, claro. Viu? Uma honra é que Sim. a gente, às vezes a gente esquece, né? Esquece Mas, mesmo. é, Eu entendo. mas para quem não me conhece, meu nome é Matheus. Eu
faço constelações familiares também, né? Como a Maria. E é uma das minhas especializações, né? Constelação familiar é uma das meus amores, das minhas profissões, constelação familiar. E eu sou da área da saúde. Eu sou biomédico de formação, tenho algumas especializações em circulação extracorpórea e assistência circulatória, né? Que é uma máquina que funciona como coração-pulmão durante a cirurgia cardíaca. E para pacientes com falência cardíaca ou falência pulmonar, também a gente usa esse aparelho que é um desvio, um bypass, que mantém a pessoa viva para que ela possa se recuperar. Então, são essas minhas especializações. Então, eu trabalho Que com bacana, coração. eu já vi uma máquina dessa, achei incrível. É, Poxa, muito então, bom eu saber. trabalho com coração material e coração emocional. E até Olha um pouco só. espiritual. É, eu estudo também acupuntura e tal, né? E sou eu esse aí. Então, assim, também vejo da mesma forma que você, né? É uma caminhada. E isso o Bert falava, né? Que a gente não aprende constelação, a gente cresce com ela. Então é nesse sentido que você está falando É da gente se verdade. trabalhar, da gente se conhecer. É um caminho de autoconhecimento também, né? Esse sentido que você falou, Sim, né? Da cebola, das camadas, né? A gente fala assim sim, que é como um círculo hermenêutico. Ou seja, muitas vezes a gente volta e toca nos mesmos pontos, mas em níveis diferentes. Então, cada vez mais exato. profundos, cada vez mais completos, né? Isso é uma das coisas que eu acho legal de falar, que você falou, que era isso, né? Perguntava pro Bert, Bert, como é que você vai? Como é que você tá? Ele dizia isso, estou cada vez mais completo. Que é Eu esse caminho, peguei né? isso, É, isso, que é esse caminho, né? é Da isso gente mesmo. ser um pouco mais completo, perceber as relações que nos compõem e o que que dá para a gente integrar mais a si mesmo, né? E eu não sei se você preparou alguma coisa ou você quer que eu entre no tema, como é que você quer fazer? A gente nem Não, conversou, né? assim, a gente não conversou. Como que eu costumo deixar? Normalmente eu deixo, a gente fala no início sobre a temática, né? E depois Aham, a gente vê quem tem alguma pergunta, quem quiser também já ir. Porque às vezes no que a gente vai falando, as perguntas já são respondidas, né? Então, sim, assim, mais para metade da live, aí a gente abre para perguntas, se alguém tiver, senão a gente continua falando. tá bom. Mas eu acredito que É, surjam perguntas. tá bom. Mas era isso daí. Se você já quiser falar um pouco sobre esse movimento lá que o Bert percebeu sobre o que faz adoecer nas famílias e o que, né, primeiro o que faz adoecer e depois o que cura. É, Mas aí você fica à vontade, a fala é toda sua. tá legal, grato, uma honra. Olha, isso é uma das coisas que ele começou a estudar. À medida que o Bert foi, algumas coisas eu vou falar, você já conhece, mas eu vou falar para as pessoas, né? Sim, sim, sim. À medida que o Bert foi ficando mais conhecido, foi ficando mais famoso, vamos dizer assim, ele começou a escolher os grupos que ele ia trabalhar. E aí ele começou, ele não sabia nada disso que eu vou falar, esse amor que cura, esse amor que adoece, ele não tinha essa ideia. Mas o Bert sempre foi muito de experimentar, né? Ele experimentava isso, e à medida que ele percebeu que nas constelações familiares as pessoas sentem o campo e algo que era oculto se mostra, então ele começou a receber convites e a escolher públicos onde ele ia estudar mais a respeito daquilo. Então, por exemplo, ele começou a estudar com pacientes terminais e os ajudantes, e os médicos e psicólogos. Ele começou a escolher pacientes esquizofrênicos ou com distúrbios mentais. Ele escolheu os presidiários, ele escolheu empresas, escolheu crianças especiais. E aí ele foi percebendo o que, que tinha em comum dentro dessas constelações, ao ponto que ele chegou e mostrou para as pessoas, olha, o que eu tenho visto é isso. Isso, eu não me lembro dele colocar isso como uma lei, assim, como algo absoluto. Nem Uhum. nos livros dele, mas é um padrão que acontece, é algo que se vê, né?
E muitas vezes se veem vínculos de amor. Às vezes um amor gentil ou um amor cego, que a gente usa essa expressão, né, na constelação familiar. E às vezes um amor mais claro, um amor que vê. Como é que é isso, né? Olha, isso eu vi o Bert falando algumas vezes. Muitas coisas na nossa vida, e principalmente dentro da constelação familiar, se trata de vida ou morte. Sim. Então, muitas vezes é uma coisa muito séria as coisas da nossa vida. Sim. Às vezes a gente leva brincando, às vezes a gente escapa, às vezes a gente foge, mas internamente são movimentos essenciais que nos direcionam à vida ou à morte. Sim. E dentro da vida tem tudo que nós conhecemos. Mas o principal que tem na vida tem aquilo ao qual nós nos relacionamos. E primariamente dentro disso tá nossas relações com os nossos pais, que é a porta da vida. Isso faz com que a gente tenha diversas experiências, e essas experiências que a gente tem pela vida moldam o nosso jeito de ser, né? Perfeito. Se durante a nossa vida acontecem traumas, isso molda o nosso jeito de ser. Por exemplo, o que é um trauma? A criança nasce e ela precisa ficar distante da mãe por uns dias. Aquela confiança em relação à mãe, daquele apego, daquele cheiro, da voz, do calor, da energia, da vibração da mãe, isso reverbera na alma da criança. Cadê? Onde está? Onde está a minha segurança? Isso que eu estou dizendo, essas frases, atuam em níveis inconscientes que só vão se mostrar mais na frente na vida. Tá? Sim. Então, mas tudo isso molda o nosso jeito de ser. Então, dentro da nossa história, se a gente viveu com nossos pais, se nossos pais se separaram, se os pais ficaram doentes, se a mãe morreu ou não morreu, se nasceu um irmão, se precisou morar com a avó, se foi para a escola, se mudou de cidade, todas essas coisas vão trazendo as experiências e formando a nossa personalidade, o nosso caráter, né? As nossas camadas, né? As nossas Que a gente... camadas, com certeza. Com certeza, boa analogia. E aí a gente vai para a vida e cria novas relações baseados nas relações anteriores, né? Inclusive nos traumas, né? Inclusive nos traumas. E aí quando surge uma nova oportunidade, por exemplo, de um trauma que se relaciona inconscientemente àquele trauma infantil, um gatilho é ativado dentro da gente. E às vezes Sim. esse gatilho é o suficiente para gerar dentro da pessoa uma dor, uma sensação de peso, um estresse, e ao longo do tempo isso se manifesta como uma doença, por exemplo. É uma das maneiras de manifestar a doença. E essas doenças que eu estou dizendo aqui, dessa forma, ainda não são as doenças, vamos dizer assim, as doenças graves, as doenças fatais, né? Então, às vezes Sim. a pessoa sente uma febre, dá uma baixa, sente uma diarreia, uma dor no corpo. São maneiras do nosso corpo, de uma certa forma, alertar a gente de algo que não está bem. A imunidade Sim. baixa, né? Aparece herpes, uma dor de garganta. São maneiras do nosso corpo falar com a gente. E isso é uma coisa que a gente vê que muitas vezes está relacionado a algo familiar, a algo de trauma. O que a gente entende por trauma, né? O que o Bert falava a respeito de trauma? Trauma é muitas vezes aquilo que é uma separação, é alguma divisão, algo dentro da alma que se desprendeu, que se separou. Nessa separação, muitas vezes esse algo ele é rejeitado.
E nessa rejeição tem um efeito dentro da alma que às vezes isso se reverbera por outras gerações. E aí por isso que alguns traumas, algumas manias, algumas dores se repetem nas famílias, tá? Por causa dessa rejeição. Eu não vou explicar tão profundamente todas essas coisas por causa do tempo, né? Sim, sim. Mas a gente percebe isso como um trauma. Então você vê, por exemplo, a gente já nasce traumatizado, Já. né? Então no parto, o parto já é essa separação, já é uma divisão. É, Então é o só te primeiro perguntar, trauma. Matheus, já que você Sim, falou do parto e essa pergunta estava aqui pulsando. Imagine, por exemplo, a criança. Existem duas formas de nascer, né? Que a gente vê, o parto natural e a cesariana. uhum, Então, assim, eu fico imaginando a cesariana, né? Que a criança tá ali, às vezes ela não foi avisada, né? Porque no parto normal a criança se prepara, né? A mãe se sim. prepara, a criança se prepara. E na cesariana? Então, seria aí uma ruptura, um trauma maior, digamos. Não dá para afirmar isso assim categoricamente, sabe? Porque existem partos naturais que são muito demorados. Existem partos naturais onde a mãe fica horas e horas numa sensação de morte iminente. E a gente vê isso nas constelações, que alguns tipos vamos dizer assim, de doenças, não é doenças, mas de distúrbios, estão relacionados a isso. Por exemplo, algumas vezes eu já vi ansiedade, um medo de morte relacionado ao medo durante o parto. Medo durante Olha o parto. só. Entendeu? E aí se manifesta como uma ansiedade na pessoa, de tipo assim, é aquela ansiedade meio medrosa, com uma espera de que algo ruim vai acontecer. E a pessoa entra naquela dinâmica e não percebe que é uma lealdade invisível à mãe. Mãe, Olha só. antes eu do que você. Que Eu é um dos faço por você. movimentos, né? Que faz Existem, a dor. existem traumas que a gente vê, por exemplo, relacionado a isso, que ah, a pessoa internamente diz: eu, eu desisto por você. E aí isso se manifesta na vida adulta dela de diversas maneiras, onde ela precisa desistir. E ela perde força. Ela tem a força para começar, mas ela perde força. Entende? E aí depende, cada momento tem, cada tipo de parto pode ter um trauma, que isso se manifesta para as pessoas de diversas maneiras. Então depende, não é sempre, não são todos os partos, tá? Mas tem. Agora, Sim. qual é o lance do parto cesáreo? O parto cesáreo, ele é um processo onde tem uma retirada da criança, né? O parto natural, o parto normal, né, como se dizia, ele tem uma expulsão do bebê através do canal vaginal. E o próprio bebê precisa fazer o movimento. Esse movimento tem um efeito na alma e isso se reverbera para vencer as, as dificuldades pela vida. Isso existe. Tá? Mas como é que a gente faz? Por exemplo, aqui no Brasil é muito natural, muito natural não, mas é muito comum, né, as mulheres terem partos cesáreos. Sim. É, isso assim, cada mulher tem a sua história, tem o seu jeito, tem a sua. E não dá pra gente censurar e dizer, ó, é assim, faça assim, né? Uma vez, quando eu era bem mais jovem, das constelações, assim, eu estava discutindo isso com uma amiga, né? Vou falar uma coisa forte aqui. Falando a respeito Acho que o de povo que aguenta. que eu achava que a mulher tem que ter, né, uma coisa natural da natureza, ter o parto normal e tal, tal. Então fui defender essa tese. Eu, homem, defendendo essa tese. Ela falou assim, ó, Matheus, quando você conseguir cagar um melão, aí você vem me falar se você acha melhor um ou outro. Então, nessa hora, assim, eu me recolhi, sabe? Eu me recolhi, antes das constelações, eu me recolhi. Cada mulher tem sua história. Agora, diante de um trauma que se manifesta, aí sim existem as ferramentas que a gente pode fazer. Por exemplo, uma criança, um filho
muito agitado, ou um filho que você percebe essa desistência, essas coisas, ou aquela, a- a- vamos dizer assim, uma energia mais in de se recolher, né? Sei, entendo. A gente pode brincar com o filho de segurar ele, prender ele e fazer ele criar essa força de sair. Isso a gente Hum, faz em alguns casos da constelação, quando um cliente vem e a gente sente isso no campo, não é uma coisa que o cliente sabe, mas se mostra no campo, entende? E aí a pessoa automaticamente entra num transe, ela senta do lado, entra num transe, e eu sinto o movimento. E aí a gente reproduz essa ação dentro da constelação. Essa é uma das maneiras de fazer com que o filho tome a mãe. Às vezes precisa disso, sabe? Existem isso sim são vários exemplos de traumas que existem no parto e são fundamentais. Isso tem estudos, né? sim. Mas são maneiras que dá para a gente fazer, né? Segura a criança e ensina ele a sair como uma brincadeira. Isso vai trazendo essa experiência para ele de se expulsar. Tá? Essa é uma das maneiras de fazer. Então tem. Agora, assim, cada história é uma história. E o que eu digo para as pessoas, isso é o meu jeito de trabalhar, é assim. Todo mundo tem trauma, como eu disse, né? O parto é o primeiro trauma. Então todo mundo tem algum Sim, trauma. Agora, se a pessoa tem um problema na vida, um problema lá na frente de algo que ela não consegue resolver e nos procura, aí nós vamos olhar no campo se mostra essa ligação com um trauma do nascimento, por exemplo. Às vezes, depois de 4, 5 constelações é que surge esse trauma. Às vezes não é na primeira. Então, é uma coisa que a gente fica muito aberto ao que se mostra no campo. Entende? E também, se a pessoa tem aquele trauma e vive bem e aquilo não se mostra, tudo bem. Porque a vida proporciona maneiras, gatilhos, onde ela vai ativar aquilo e muitas vezes ela mesma se resolve. Entende? sim, Ela sim. mesma vai dar um jeito de resolver por alguma coisa. Porque a humanidade é a humanidade muito antes de constelação familiar. E muito antes de constelação familiar, as pessoas dão um jeito de resolver. A constelação É, é um recurso, é um grande recurso que eu acredito que vem trazer novas curas para as famílias, sabe? Coisas assim que vão ser mais duráveis. E a constelação tá no mesmo sentido de diversas terapias que vêm surgindo, eu sei que você conhece algumas delas, né? sim. Diversas terapias que vêm surgindo, e as pessoas, que nós como consteladores, a gente não promete resultado, né? A gente não pode, porque é uma coisa anímica, é uma coisa inerente à alma, né? Sim. Mas a gente sabe que a constelação tem ficado famosa, tem ficado conhecida justamente pelos seus resultados. Nem sempre do jeito que a pessoa quer, mas ao meu ver, sim, isso pode até ser uma arrogância, mas ao meu ver, é sempre o que a pessoa precisa. Eu Ela também vejo caminha, dessa forma. ela caminha até onde ela consegue caminhar. E às vezes ela precisa mais na frente de uma outra constelação, ou de uma outra terapia, ou de um outro relacionamento que vai causar uma dor onde ela possa crescer, né? Exato. E você falando isso, me lembrei de uma frase que o Bert costuma falar nos livros, né? Que ele diz Uhum. assim, que maior do que a constelação ou ele próprio, o atendimento dele é a alma da pessoa, né? É Sim, a alma que tudo conduz. Então, tem um limite, né, que a gente pode fazer. exatamente. Eu penso da mesma forma. Eu vejo isso aí. É o limite da ação de tudo, é a alma. Mas para a gente dizer isso, tem que explicar o que que é a alma, né? O que que é isso? Uhum. É uma coisa assim que não dá para, né? Parece fácil dizer isso, né? Mas a alma que a gente diz é no sentido dessa vibração da ânima, disso que nos anima, dessa energia de vida que é minha, que eu tenho no meu corpo, que vem da minha mãe, que veio da minha avó, da minha bisavó, e assim vai de muitas e muitas gerações e se conectam a antepassados muito longínquos. E da mesma forma acontece com a natureza,
e da mesma forma acontece com todas as ações que a gente tem. Então, com isso, a gente percebe que a gente vive dentro de uma alma. E aí a gente vai entrar num assunto meio filosófico, que eu acho que, por hoje, assim, É, é um pouco demais não... para as pessoas. Assim, vamos ficar na existe primeira isso. camada, né, É, Matheus? é. Mas tem muita coisa Porque que a se gente a pode gente... falar. Eu queria te fazer uma pergunta. Dentro do seu trabalho, aí, quando você atende sintomas, você acha que tem sintomas que são mais específicos das mulheres e sintomas que são mais específicos dos homens, ou você nunca percebeu nada nesse sentido? Nunca reparei. Para ser sincero, eu nunca reparei. Porque, assim, eu não tenho essa visão, assim, eu não vejo isso, assim, Não, não nunca olhei tem. para isso. Porque Eu também nunca cada vi nada, só cliente, que me veio. é, cada cliente que vem, eu procuro soltar tudo aquilo que eu conheço, Sim, sabe? Eu procuro não me conectar naquilo que eu sei. Porque se eu vou pelo que eu sei, eu não vejo o que eu não sei. E de repente eu posso aprender algo mais com a pessoa. Então eu não sei, eu não reparei isso ainda. Não posso até começar a olhar, mas eu ainda não vi. É isso. Agora, entendi, entendo. tá? Tem algumas perguntas aí, mas você quer que eu fale mais a respeito do Deixa eu tema? Que ver, eu acabei deixa não eu só entrando voltar tanto no aqui. tema. Peraí. Agora eu não consigo voltar aqui. Ah, peraí, só um pouquinho. Tô voltando. Vamos lá. Eu também não sou assim muito tecnológica, Matheus. É, Eu vou ver se a Ju a faz pra mim. Juliana viu, ela viu as perguntas aí? Juliana? Deixa eu ver, tem uma aqui. É, Expulsão e nas retirada pode falar sobre o simbólico desses conceitos segundo a constelação? Expulsão e retirada. Não sei, assim, do símbolo disso eu não sei, sabe? Expulsão e retirada. Pode falar sobre o simbólico desses conceitos segundo a constelação? Primeiro, assim, eu não vi o Bert falando disso, dos conceitos Eu também simbólicos nunca li de nada sobre. expulsão e retirada. Mas a gente sabe que a expulsão é um momento de maturação do feto, onde começa a ter um aperto. E tem um movimento que causa dentro dele um incômodo, que é assim que acontece na nossa vida, um incômodo onde a gente precisa dar um jeito de sair. Quem nunca passou pelos apertos da vida e começa a procurar, né? E às vezes Sim, até sim. pede, né? Deus me defenda. Para ver se tem uma fenda para a pessoa poder sair, né? Olha só, Então, nunca tinha feito essa assim, ligação. Deus me defenda. então, por exemplo, a pessoa procura um jeito de sair, são os apertos da vida, pode ser um olhar simbólico. E a retirada, normalmente, é a pessoa tirada. Então, ali, isso se percebe que perde uma força, porque ela precisa de uma ajuda, perde uma força. Isso é bom, isso é ruim? Não é nesse mérito que nós estamos dizendo. Não julgo. Cada história é uma história e isso faz com que aquele ser viva a sua história. E isso é bonito. Às vezes ele vai encontrar com essa força mais na frente, entende? Então não tem assim um julgamento disso. Mas é assim que é. É assim que acontece. Tem mais uma Tem uma pergunta aqui. aqui, não sei se é a Parto mesma a, que eu tô vendo. parto a fórceps, como fica o trauma? É É essa essa que que eu você tô viu? vendo. É isso, é isso. Parto a fórceps. É um trauma. É um trauma, muitas vezes. O que acontece? Existe parte da anatomia da mãe, existe algo dentro da própria, vamos dizer assim, ecologia da barriga da mãe naquele momento do parto que vai influenciar para que o feto, o, o bebê, não consiga nascer. E isso era uma das maneiras antigas que se existia de usar um fórceps, que é um garfo que ele pinça a cabeça e ajuda a puxar. Também é uma retirada. Agora, assim, internamente existem diversas coisas dentro do psicológico que podem levar a isso acontecer. Isso se reverbera no filho durante a vida, tá? E aí cada caso é um É, caso. Então, assim, por exemplo, existem mães
que mesmo durante o parto fala, eu não quero isso, eu não quero ser mãe, eu não quero, não dá, não vou dar, não dou conta, não vai dar, né? Porque muitas vezes a gente se depara com uma visão muito romancizada da maternidade, mas o Sim. parto tem esse nome, não é à toa, e gera um medo de morte e ser mãe desperta na mulher diversos traumas que às vezes têm relação com as dores com a própria mãe dela. Tem a ver Sim. com a sintonia da mulher com o seu feminino. Olha só como isso é interessante, Matheus, isso que você trouxe. Eu não sei se, eu acho que eu nunca comentei, mas eu fiz curso de doula, né? Eu fui fazer, deixa eu ver aqui como tá. Eu fui fazer um curso de massagem ayurvédica e fiz uma imersão. E nessa imersão, enquanto a gente ficou uma semana nesse retiro, e assim, a gente meditava todo dia, era uma alimentação toda vegana e as práticas, né? E no momento que eu fui receber a massagem completa, o que que aconteceu? Eu passei por um processo de parto. Assim, não eu parindo, mas eu nascendo. Então, eu não sabia o que estava acontecendo direito, mas eu fui tendo todas as sensações. E quando terminou a massagem, eu fiquei na posição fetal. E assim, eu realmente me sentia um bebê. Então, aquilo ali para mim foi. Eu acho que eu nem nas constelações, sabe? Que é algo profundo, eu nunca senti algo daquela profundidade. Aí voltei de lá meio louca, né? Assim, quando a gente passa por uma experiência muito forte, a gente sai deslocada. Meu marido teve que me segurar para eu não sair por aí para fazer um curso de parteira, que eu falei, não, então é isso, eu vou ser parteira, é o meu caminho, é a minha missão. Aí eu fui fazer, não fui ser parteira, fui fazer um curso de doula, né? Aqui em Brasília. E aí a gente se depara com muitas histórias. E uma das histórias que a gente se depara muito é que a mulher, ela precisa, hoje em dia, ela precisa se preparar para parir natural, porque ela não está mais conectada com isso. E aí, quando ela faz esse trabalho de se conectar com essa possibilidade de fazer e de vivenciar um parto natural, ela se conecta com a mãe e com o feminino e com a ancestralidade feminina. Então, eu acabei, falei, aqui é o que eu precisava fazer mesmo. Então, hoje em dia o que eu pude perceber e aprender é que hoje em dia parir normal é a coisa mais difícil que tem. Se criou uma cultura aí que as mulheres elas não acreditam mais que podem, né? Mas aí tem Eu muita coisa não opino. envolvida, né? Eu não opino. Eu, como Mas aí homem, tem não muita opino. coisa envolvida que a gente não vai entrar nisso, porque não é o tema aqui, né, da nossa live. Mas, enfim, Sim. a gente foi perdendo isso daí ao longo do caminho. Mas, enfim, É. tem alguma outra pergunta aí, Matheus? Ou você O filho pode. sente o trauma que a mãe sentiu no parto? Pô, essa é Deu para boa, hein? entender? É uma boa pergunta. Sente, tá? Em algum nível sente, sim. Existe uma linha de estudo de medicina chinesa, por exemplo, que eles falam que durante a gestação é formado o que eles chamam de qi mental, que é a energia da mente. E aí todas as sensações, e dentro do qi mental existem as emoções ligadas aos 5 elementos, essas emoções que a mãe passa influenciam na formação. Então quando a mãe passa muita raiva, às vezes, eu não vou explicar assim como isso acontece, mas às vezes isso gera no filho um filho com muita tristeza, ou com rinite, ou com problemas pulmonares, por exemplo, entende? Ou com muita raiva, depende de como acontece, entendeu? Então, isso dentro da medicina chinesa, né? Mas a gente percebe isso na constelação. Mas como eu disse, não é uma coisa assim que é absoluta e tal. Isso é uma das coisas bonitas da constelação, é a gente amar os nossos traumas também, né? Olhar para os Sim, nossos traumas como pontos de força, né? Não mais como dificuldades. Porque essa é a capacidade da constelação, né? Como eu disse, o trauma é uma separação.
E os traumas que vão acontecendo na nossa vida são pequenos ensaios para a grande separação, que é a própria morte. Entende? Sim. Então, na constelação, acontece esse reconhecer aquilo que é. Surge ao que aquela dor, ao que aquela doença está conectada. E muitas vezes é uma separação, é um trauma que aconteceu, às vezes, gerações atrás. Muitas vezes, quando acontecem assassinatos, por exemplo, são traumas muito fortes. Quando acontecem tragédias, uma criança morre por um acidente, por exemplo, isso traumatiza a família de tal forma que, às vezes, os sobreviventes, eles perdem o sabor pela vida, sabe? Eles perdem o sabor pela vida. E aquilo imprime de tal maneira que hoje em dia, pelo estudo da epigenética, que é o estudo da influência do meio nos nossos genes, mostra que uma ou duas gerações depois desenvolve-se a diabetes, por exemplo, por uma falta de um amor. É, E aí a pessoa precisa pôr para dentro de uma outra forma. E tem diversas causas para isso, né? Então, tem essas funções, os traumas. Mas aí a gente vê, imagina, que mesmo através de gerações, algo se manifesta na pessoa, algo se manifesta na família. Por que que isso acontece? Porque existem vínculos de amor, tá? Vínculos de amor. O que que conecta os seres dentro da família? Amor. São vínculos, são canais de fluxo de energia por onde o amor flui. Ou ele estagna por uma separação. Aquele amor, aquele fluxo para. E a gente sabe que água parada gera doença. É uma das sim. maneiras. Então isso se reverbera na família, por exemplo. Um dos amores que adoece, né? Um dos amores que adoece, que é o tema da live. Sim. Por exemplo, quando uma mãe perde um filho. Vou dar um exemplo, tá? Tem algumas causas. Ou uma mãe faz um aborto, por exemplo. Faz um aborto. Dentro dela gera, mesmo que às vezes inconscientemente, uma culpa, uma necessidade pessoal de compensação a ter feito aquilo. Mesmo que ela fale, não, nem lembro. Mas dentro do inconsciente, dentro da alma, aquilo reverbera de uma forma que ela sente que precisa compensar. E aí, inconscientemente, ela começa a se direcionar para o filho. Eu morro por você, meu filho. A gente percebe isso. Nossa, mas eu nem lembrava que eu tinha feito esse aborto. Mas quando ela olha para o filho, na constelação familiar, e olha nos olhos do filho, a dor é muito sincera, é muito verdadeira. E é o amor se reconectando. E às vezes, para o amor se reconectar, gera essa dor na pessoa. Sabe? E Sim. aí ela vê. Mas alguns filhos percebem isso nos pais, por exemplo. Depois, essa mulher casa, tem um outro marido e tem outros filhos. Mas dentro dela, aquela frase, eu te sigo na morte, meu filho, permanece. E inconscientemente, o filho, o novo filho, percebe aquilo. Percebe que a mãe tem esse movimento por menos, tem esse movimento de desistir, tem esse movimento de tristeza ou de olhar para fora do relacionamento. Às vezes se manifesta na depressão, Matheus. É uma das maneiras de se manifestar. A depressão é uma delas, que é, em alguns tipos, tá? É um desejo de morte. Ela precisa morrer. Sim. A vida perdeu. Uhum. Então, muitas vezes, quando gera dentro da pessoa a depressão nesse nível de que ela precisa morrer, uma das causas é isso. Ela quer seguir um morto. E às vezes ela nem sabe Sim. quem é. Entendeu? E a vida não tem sabor. Esse plano, essas relações aqui não me alimentam, não me abastecem. Eu preciso seguir para uma coisa em outra dimensão. E aí ela vai definhando, vai precisando morrer. E o filho percebe isso, capta isso. E fala assim, não mãe, eu faço por você. Antes eu do que você.
E isso é forte de tal forma que às vezes é uma das coisas que se relacionam até a doenças congênitas, tá? Ou doenças de crianças mesmo. Ou até adultos depois, mesmo que os pais já tenham morrido, tem essa conexão. Então é um tipo de frase do amor que adoece, tá? É o amor que adoece, é esse. Que é um seguir num heroísmo infantil, um intuito inconsciente de salvar alguém que se ama. Ah, isso não é amor. É, entendeu? Ah, isso aí é pessoa, depressão, isso não é amor. É um amor que não vê. Porque às vezes a pessoa não sabe nem ao que ela está relacionada. Então, muito do que É verdade. O Bert estudou das doenças são das doenças graves, das doenças que levam à morte. Ele não estudou tanto assim dessas dores, dessas gripes. Ele tem alguma coisa, ele falava, mas o lance da constelação, quando é que a gente faz uma constelação para doença? Não é para gripe, né? Não é para resfriado, não é para herpes, entende? São É, doenças que são sérias. São doenças que estão presentes na alma da pessoa de uma forma muito forte. Porque fazer uma constelação para isso é tocar uma alma, tocar a alma. E tocar a alma precisa de uma postura onde a gente tem um respeito perante algo tão grande que nos conecta a toda essa ancestralidade, né? sim, sim. E eu, você falando isso, né, dessa questão do respeito do facilitador. Inclusive, às vezes o facilitador, dependendo da postura dele, ele adoece, né? Quando ele entra em algo assim sem respeito, né? Sem respeito ao que vai se mostrar ali, né? Mas deixa eu te falar, tem uma pergunta aqui, ó. Aborto Sim. espontâneo e provocado, como é segundo a constelação? Olha, eu sempre gosto de ressaltar isso. Cada caso é um caso, tá? Eu posso falar dos padrões, mas cada caso é um caso. E qualquer coisa que eu disser, de maneira nenhuma, é uma tentativa absoluta, de explicação absoluta, tá? O aborto espontâneo, existem abortos espontâneos que não tem tanta diferença quanto um aborto provocado, sabe? Porque a mulher se percebe grávida, ou até o homem percebe que está grávido, que a mulher está grávida, né? E eu não quero, eu preciso me livrar. Não dá, não vai, não posso ter esse filho. E às vezes a pessoa até reza, meu Deus do céu, não dá para eu ter esse filho agora, não quero ter esse filho agora. E isso é uma postura que tudo bem, acontece, mas é uma postura que deseja que aquele filho, mesmo que esteja subliminar, deseja que aquele filho morra, que já está grávida, entende? E da mesma forma é um aborto provocado, tá? Eu não vou assim falar abertamente a frase que está oculta dentro disso para não traumatizar as pessoas, mas existe aí a intenção, ela é fundamental. Então a gente diz, inclusive nos casos das pessoas que não conseguem engravidar, que existem as limitações fisiológicas, existem isso, claro, mas quando um não quer, dois não engravida, entende? Ou Olha seja, que ponto de vista interessante. se um dos dois não querem, não conseguem engravidar. Então, às vezes, as pessoas com dificuldade para engravidar, a gente, quando faz a constelação, vê que alguém olha para um trauma, ou alguém não quer ter aquele filho, ou alguém se coloca numa postura tão infantil que ainda não pode ser pai, porque ainda não tomou os próprios pais, por exemplo. Então, assim, são casos, depende, né? Cada caso é um caso. Mas, segundo a constelação, depende, por isso estou falando, cada caso é um caso. Tá? E existem abortos onde a pessoa, internamente, ela fala, não, olha, não dá, por enquanto. Ou fica com medo, não, ai, vou ser mãe, como é que eu vou fazer para ser mãe? Não sei se eu vou dar conta e tal. Ou existe uma desconexão com a própria mãe ou com uma mulher da família, ou como eu já vi algumas vezes, uma mulher que perdeu muitos filhos, ela tinha uma identificação inconsciente
com alguém que era uma aborteira, entende? Olha só. E aí ela tinha essa dupla identificação com quem fazia o aborto e com quem abortava, entende? Então ela entrava nessa, vamos dizer assim, nessa bipolaridade de sentimentos, não é um distúrbio bipolar, mas um alto e baixo dos sentimentos, hora de quem provocava o aborto, hora de quem era abortada. Isso é coisas antigas. Então, cada caso é um caso. Acho que tá bom, né? Respondendo. Mas só assim, somando algo aqui que eu tenho observado é que é difícil você ver a mesma criança que foi abortada, né? Quando ela é colocada na constelação, ela só quer ser vista pela mãe, né? Ela não tem acusação. Então, às vezes, no caso de um aborto espontâneo, de um aborto provocado, o que eu tenho observado é isso, que a criança, quando ela é vista pela mãe, quando a mãe olha e diz, você é minha filha, você é nossa filha, a criança fica tranquila, né? Fica em paz. É o amor que vê, é o amor claro. Ah, isso aqui que eu sinto é daí. Olha, eu me sinto como você. Agora eu vejo que é seu isso. Vem cá, me dá um abraço, né? Por exemplo. E aí a pessoa inclui aquilo dentro dela, né? E Sim. é isso. E aí se torna, sai desse amor que adoece, e aí se torna um amor que vê. Reconhecendo aquilo que é. E vendo, olha, você faz parte da nossa família. Você é meu primeiro Agora eu te filho, por vejo, exemplo. né? Você é meu primeiro filho, eu te vejo, entende? Existem algumas doenças que muitas vezes se manifestam através dessa identificação, entende? Às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem alguma coisa na garganta, sufocado e tal, muita tosse, como eu já vi, existe, vou dar um exemplo, tá? Mais uma vez, não quero ser absoluto, mas existe uma identificação com enforcado, alguém que se matou enforcado. E quando a pessoa olha para esse enforcado e fala, olha, eu me sinto como você, eu também me sinto sufocado, eu também tenho vontade de desistir, eu também não digo o que eu sinto. Tá tudo E preso aí, aqui. exatamente. E aí ela dizendo essas frases, aquilo vai dissociando e falando, ó, isso é seu. E às vezes, depois da constelação, um tempo depois, ainda que ela sentir, ela lembrar, olha só, tal pessoa está me visitando de novo. Bem-vindo. Vamos ali tomar um café, vamos tomar um açaí. E aí leva aquela sensação para fazer algo diferente. E ela muda o estado dela e ao longo do tempo aquela doença desaparece. Na verdade, Matheus, é muito bonito, né, esse trabalho com a constelação familiar, porque a gente pega algo que está fora e que pertence, é como se fosse uma engrenagem que tem algumas peças faltando, né? E aí, quando essas peças foram sendo perdidas ao longo da história dos nossos antepassados, né, com os traumas, as exclusões e tudo. E aí, quando você vai lá e faz uma constelação e olha para alguém que estava faltando, né, alguém que estava fora, e você traz e coloca de volta, aí é como o Bert diz, né, você vai se completando realmente. É muito. Por isso que eu sou apaixonada nesse negócio, É isso mesmo. porque, não é? Eu vou Isso só ver se... é, isso é a constelação, né? Não é Uhum, mudar, é reconhecer aquilo que é. Trazer à exato. luz o que estava oculto. E muitas vezes o que está oculto é esse trauma, essa separação que eu tive dizendo no começo. E através das ordens do amor a gente une o que estava separado. Isso. E aí é um amor E claro, o amor retoma o fluxo. sim. E aí o sintoma, ele vem a serviço disso, né? De trazer, de juntar o que estava separado, de trazer o que estava fora e de nos ajudar a ir se completando, né? Então o É, sintoma é uma bênção, é, né? Olha, não deixa é, eu ver se é uma mas não pergunta. é Hã? muito fácil, né? Mas não é muito Não fácil, é? mas é sim. Não é. O Não princípio é é olhar fácil. dessa forma. Sim. É. Então, deixa eu ver. Um dos meus irmãos foi retirado com fósseis. Já falamos sobre isso, né? Hoje se encontra alcoólatra e não conseguiu até hoje se desenvolver em várias áreas de sua vida. Quer falar algo sobre isso?
Olha, aquilo que eu disse, pode ser isso, pode não Pode ser. ser, exato. Entende? Tem que fazer uma constelação, tem que olhar através da alma, porque pode ser disso que eu estive dizendo, mas às vezes alguns vícios têm a ver com tomar o pai, uma Sim, raiva do pai. sim, Às vezes um sentimento adotado da mãe pelo pai, entende? sim. Ou um pai que é excluído, o filho por amor diz, pai, olha só como eu faço igual a você. É um gesto de amor cego, entende? Então cada caso Sim. é um caso, e aí tem que ser olhado. Não dá É. para responder para essa pessoa é isso ou não é. Não tem como generalizar, né? Porque cada ser traz a sua história em si, né? É, Então, deixa eu ver. sim. No Brasil se incentiva o parto cesáreo por ser muito rápido. É verdade. A mãe, então, é responsável por tudo relacionado aos filhos? Olha essa. Olha, Né? Essa é sua. é uma coisa assim, eu tô de um tempo para cá, eu não tô terapeutizando em live, sabe? Sim, sim. Mas, olha, eu posso te dizer que quando um filho tem problema, a gente começa a tratar pelos pais, sabe? A gente começa a olhar para os pais. Porque muito dos filhos, como eu disse, é um amor infantil. Faz algo pelos pais. A gente não usa o conhecimento da constelação de uma forma moralista e apontadora de julgar e dizer isso é responsabilidade sua, isso é culpa sua, isso é culpa de tal pessoa. Não é isso. Mas a gente olha para a alma, ao qual o inconsciente, por amor, se conecta, se vincula, entende? Sim. Então, se tá ou não tá, fica muito pesado para eu afirmar isso. Mas a É, gente sabe que o papel do desenvolvimento, por exemplo, de grande parte da personalidade vem dos pais, não é só da mãe, do pai e da mãe, do relacionamento dos pais, como os pais se relacionam, entende? sim. E Porque isso é determinante. Agora, assim, quanto disso, se é tudo, não tenho como afirmar. Mas é uma parte fundamental e isso, saber disso, é um ponto onde a pessoa pode se responsabilizar um pouco mais. O que que eu posso fazer para dar um pouco exato. mais? E, por exemplo, para poder dar um pouco mais, às vezes eu preciso tomar um pouco mais. Então, às vezes a pessoa está com um problema com a filha, com o filho, né? Ah, meu filho não me ama, meu filho está distante. Uma das coisas que a gente diz é: você já mostrou para sua filha como é que um filho ama o pai, como é que uma filha ama a mãe? Entende? E aí buscar na É, sua fonte um pouco mais para você dar um pouco mais para os seus filhos. Entende? Mas a gente só olha para problema, porque eu acho que ninguém quer o filho perfeito. E ninguém não dá aquilo que, ou dá aquilo que não tem. A gente só dá o que tem, entende? Então, assim, a gente na constelação trabalha de uma forma onde não tem essa visão de que as pessoas têm que ter uma forma, um jeito adequado de ser. Cada um é um e a sua família é maravilhosa e é certa. Né? Eu digo assim, através da ferramenta da constelação, nós não estamos buscando fazer pessoas bonsai, onde a gente vai é, dizer que tem que ser assim, eu tenho que ser assim. dando Não é ela, isso. né? Até- Exatamente, não é isso. É no sentido dela se sintonizar com a força que direciona o seu próprio crescimento, o seu próprio desenvolvimento.
É um outro nível de trabalho. Entende? Não é dizer que isso é errado. Eu costumo dizer que é trocar as lentes, né? A gente bota outras lentes que enxergam mais amplo. E assim, só falando para ela, a mãe, ela não, a gente não fala de que a mãe não é culpada, né? Ninguém é culpado por dizer assim, ah, você é culpada disso e disso. Mas nós, enquanto, né, pais, mães e pais, nós somos responsáveis, sim. Seja porque a gente também não tem para dar, mas aí a gente pode buscar, igual você falou, e seja porque a gente também, isso foi passado para nós, né? Isso vem de muitas coisas, vem de muito longe. Então, não é só a minha relação com os meus filhos, tem a ver com a minha relação com a minha mãe, da minha mãe com a minha avó, e às vezes vai, né? Se a gente for puxar um fio, vai até lá em Eva. Então, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Lúpus tem relação a algum trauma específico? Já foi abordado pela constelação? Pô. Existe um padrão. Existe um padrão. Muitas doenças autoimunes estão com uma raiva assassina. Tem uma identificação com uma raiva assassina com alguém ao qual inconscientemente estamos relacionados. Pode ser que seja com a própria mãe. Um ódio, eu quero que você morra. Pode ser. Mas algumas vezes é um trauma relacionado a uma briga de família. Ao não ter uma bênção de um casamento, por exemplo. Dois lados da família que não se falam, não se veem, não se abençoam e tem uma raiva assassina. Que é o princípio de qualquer conflito sério, é esse desejo de extermínio. E aquilo se reflete no corpo da pessoa como ela, uma parte dela, vamos dizer assim, a parte da mãe atacando a parte do pai, ou parte do pai atacando a parte da mãe. Então é uma doença autoimune, onde ela mesma se ataca. Que doido isso, né? É muito interessante. Olha só, tem outra aqui, ó. Além da dor do parto, quais dores são possíveis abordar, levando em consideração as mazelas atuais, como ansiedade e depressão? Eu não entendi bem a pergunta. Além da dor do parto, quais dores são possíveis abordar, levando em consideração as mazelas atuais? Então, ansiedade e depressão. Falar a respeito de ansiedade e depressão, é isso? Isso. Acredito que sim. Dores que causam a depressão. Né? Ah, quais dores que podem causar depressão e ansiedade? Tá. Tem pouco tempo? Aqui. Tem pouco tempo, mas olha só. Tem um pouquinho só de tempo. Muitas vezes a depressão tem a ver com a relação com os pais. Uma frase oculta de eu prefiro morrer do que ser seu filho. Existe isso. Existem depressões que são lealdades invisíveis a alguém, a um irmão que já morreu. Existem depressões que são lealdades invisíveis a alguém que já se matou na família. Tá? E existem depressões que são uma desconexão com a própria fonte de si mesmo. Né? Tudo que a gente fala de autoestima está relacionado aos pais. Então, muitas vezes é isso. O pai, ou a mãe, ou alguém que já morreu. Tá? Agora tem que ver, cada caso é um caso. E são dores Cada que caso geram é um isso. caso. E a ansiedade, tem algumas maneiras da ansiedade se demonstrar. Existe a ansiedade, que é aquele vazio interno, e muitas vezes é a falta de um irmão, às vezes irmão gêmeo. Existe aquela ansiedade que é uma raiva, a pessoa sente uma raiva, e aquilo tem uma identificação da mesma forma que a esquizofrenia, com um assassino dentro da família. E existe aquela ansiedade que é um medo persistente, que é uma identificação com a vítima. E algumas vezes isso acaba se manifestando como uma síndrome de pânico. Entende? Uma morte iminente. É uma exclusão dentro da família. Então, esses são os exemplos. Tem outras coisas mais, né? Mas pelo tempo... Só tem como saber. Ó, temos 28 segundos. Matheus, muito grata, tá? Por você. Eu digo que tempo é vida. Então, muito obrigada por 1 hora da sua vida, tá?
tá bom? Grato, não. Grata a Juliana também, a sua querida esposa, sua companheira, que serviu aí, que a gente conversou, e a Deja, que possibilitou esse encontro. Eu agradeço abraço pra a todos